Olá, turma! Professor Robson na área, Geografia na veia. Estamos aí para mais uma aula. A aula da primeira semana de outubro, né? Então, vamos estar aqui abordando um tema bem interessante, né? A nova ordem mundial. Muito se fala sobre essa nova ordem mundial, né? Mas vamos então tentar entender, vamos esmiuçar esse conteúdo, vamos tentar pegar o que ele vai passar para a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começando, vamos mudar aqui os slides. Vamos lá. A nova ordem mundial, ou nova ordem geopolítica mundial, significa um plano geopolítico internacional das correlações, correlações de poder e força entre os estados nacionais após o final da Guerra Fria. Guerra Fria, se vocês ainda não se lembram, é aquela guerra de bastidores, onde uma ameaça que está fazendo uma arma poderosa, o outro fala que também tem uma arma poderosa. Guerra Fria aqui entre os Estados Unidos e países, como eles mesmos falam, que são terroristas. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, a União Soviética, em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e dos capitalistas se estendeu por praticamente todo o mundo, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como a maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta, que antes se encontrava na dominada ordem bipolar da Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar um novo plano político. E a primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. Os Estados Unidos se tornou uma potência monstruosa, né? E então ele praticamente dominava todo mundo. E vem a nova ordem mundial, né? Mudando aqui, a segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principalmente a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poderio econômico. Aí, novamente, os Estados Unidos saem na frente, porque o dólar é uma moeda forte, né? Se ele tinha o poder bélico, por isso ele estava na frente. Aqui é outra vantagem para eles, porque o dólar é uma moeda mundialmente forte. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, a saber, o Japão e a União Europeia. O Japão lá e a União Europeia com o euro, né? Em um primeiro momento, e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000. Né? Por fim, temos uma terceira proposta, mais consensual, a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar duplo caráter de ordem de poder global. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi, para designar múltiplos centros de poder econômico. Uni, para designar o poder bélico, força militar dos Estados Unidos. E multi, para rivalizar, né, o poder econômico das outras potências mundiais. Mudança na hierarquia internacional. Outra mudança acarretada pela emergência da nova ordem mundial foi a necessidade de reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Hierarquia, que é aquele que manda mais, aquele que só serve para cumprir ordens, né? Então, realinharam e reajustaram. Antigamente costumava-se classificar os países primeiro mundo,
países capitalistas desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os países mais desenvolvidos. E países de segundo mundo, ou socialistas, né, desenvolvidos, menos desenvolvidos, e países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes, que é onde o Brasil se encontrava. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. A partir de então, divide-se o mundo em países do norte, desenvolvido, e países do sul, subdesenvolvido, estabelecendo uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte e sul geocartográfica, como podemos observar então. Não obedece, porque se fosse para obedecer, não poderia, por exemplo, essa linha fazer um corte no imaginário dessa maneira, né? Ela teria que seguir um padrão. Ele coloca países que outrora estariam do lado do norte, dentro desses países que são subdesenvolvidos. A linha imaginária que ele fala é essa que divide os países, no subdesenvolvido e desenvolvido. Com o fim lá do que tinha antigamente primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, ficou só países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Lembrando que isso sempre é bom você estar anotando que essa divisão de mundo, essa nomenclatura, tudo é importante que você não decore, mas que aprenda, né? Decorar você esquece, aprender você nunca vai esquecer. Então vamos lá. Mapa com divisão norte e sul e a área de influência dos principais centros de poder. É possível perceber no mapa acima, que é esse que a gente viu, que a divisão entre norte e sul não corresponde à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador. A linha do Equador é aquela que passa cortando o globo, uma vez que os critérios utilizados para a divisão são econômicos e não cartográficos. Não usa a linha cartográfica, ela vai usar o poder econômico, a linha imaginária do poder econômico. Percebe que alguns países do hemisfério norte, como os Estados Unidos, os Estados do Oriente Médio, Índia, México e a China, encontram nos países do sul, enquanto os países do hemisfério sul, como Austrália e Nova Zelândia, por se tratar de economia mais desenvolvida, encontra-se nos países do norte. Voltamos lá para a gente ver. Ele fala lá que alguns países que eram do sul se encontravam dentro do norte, e do norte se encontravam dentro do sul, pela linha imaginária que iam nomear os países como primeiro e desenvolvido e subdesenvolvido, Aí ele continua. O mapa acima também podemos visualizar as áreas de influência política dos países atores econômicos mundiais. Vale lembrar, porém, que a área de influência dos Estados Unidos pode se estender para além da divisão estabelecida, uma vez que sua política externa muitas vezes atua nas mais diversas áreas do mundo, com destaque em algumas regiões do Oriente Médio. Na verdade, a política dos Estados Unidos, ela influencia o globo, Ela está em todo lugar, ao mesmo tempo, influenciando moedas, mercados, porque os Estados Unidos é uma potência mundial, e ele tem esse poder de influência. A guerra ao terror. Como vimos após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica no mundo, apesar de a Rússia ter herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética. O país mergulhou em uma profunda crise ao longo dos anos de 1990 e início dos anos 2000, o que não permitiu que o país mantivesse a conservação seu arsenal, pois isso custa muito dinheiro. Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar seus estrondosos investimentos em armamento e tecnologia bélica. Em 2001, entretanto, o novo inimigo surgiu com atentados ao 11 de setembro, atribuído à organização terrorista Al-Qaeda. Eu me lembro nessa ocasião que eu estava acordando quando eu vi as torres se desabando lá nos Estados Unidos, e
os Estados Unidos clamando por vingança, colocaram toda a culpa em Osama Bin Laden e Al-Qaeda. E aí justificaram a invasão ao país como se fosse uma busca incessante por Osama Bin Laden. E aí a guerra ao terror. E aí está a imagem dos prédios das duas torres, né, as torres gêmeas, quando foi atacada, porque aviões foram sequestrados e foram lançados contra os prédios, as duas torres, contra o Pentágono, só que o Pentágono não chegou a causar grandes danos, mas as torres elas desabaram, né? A tragédia de 11 de setembro vitimou centenas de pessoas, mas motivou os Estados Unidos a gastarem ainda mais com armas. Com isso, sob o comando do então presidente George W. Bush, os Estados Unidos iniciaram uma guerra frenética, guerra ao terror, em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão, que foi até agora que eles saíram e o Talibã voltou a se apoderar do Afeganistão. Em 2001, sob a alegação de que o regime Talibã, que governava o país, daria suporte para a Al-Qaeda. Em segundo, com a perseguição a líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden, que foi encontrado morto em maio de 2011 no Paquistão. O que se pode observar é que não existe, ao menos por enquanto, nenhuma nação que se atreva a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. A gente vê ali a China ameaçando, né, que a China vem crescendo, a Rússia volta e meia dizendo que tem armas, mas ainda nenhuma, e graças a Deus, porque ninguém quer ver mais uma guerra no mundo, guerra mundial. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que as armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil. Eita, acabei saindo aqui. Bom, então, conteúdo que a gente veio para trabalhar foram esses conteúdos, né? A gente tenta passar aqui aquilo que foi a vivência dos anos da Guerra Fria, da guerra ao terror, do poder econômico dos Estados Unidos, da nova ordem mundial, do poder bélico dos Estados Unidos, que ainda não tem ninguém que faça frente a esse poder, né? Então, espero que vocês tenham absorvido mais uma parte desse conhecimento, se preparando para as atividades, reassistindo novamente, fazendo pequenos resumos, para se preparar e tirar a nota 10 das atividades. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não é decorar, é aprender. Decorar esquece, aprender a gente nunca esquece. Certo? Tchau, tchau, até a próxima.